boa tarde, tarde de bênção, tarde de vitória para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Com alegria no meu coração que eu estou aqui, mais uma vez, para transbordar na sua vida a palavra de Deus, a palavra que liberta, que transforma, que restaura. Você nasceu para vencer. Você nasceu para andar por cima e não por baixo. Você nasceu para conquistar tudo aquilo que Deus ele tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui com um tema poderosíssimo para falar ao seu coração. Eu pergunto já para você agora: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Ou melhor, como ouvir a voz de Deus? Às vezes você se pergunta: mas como eu vou ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Hoje o convite do Senhor para você é o que? Me ouça. Ouça a voz de Deus hoje. Hoje você vai aprender. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a Deus. Boa tarde, Marcelinho. Muitas vezes nós queremos ouvir a Deus. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nos pegamos distraídos. Distraídos com o quê? Com o barulho do mundo. E não paramos para ouvir a Deus. Deus ele fala conosco de muitas maneiras. E nessa live você vai aprender as maneiras que você vai ouvir Deus falando ao seu coração, falando com você. Você quer ouvir verdadeiramente a Deus? Vamos entender hoje como ouvir a Deus. Como Ele pode falar com você, comigo, de várias formas, em nome de Jesus. Então que você nessa tarde venha ser sensível à voz de Deus, à direção de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não só basta ouvir a Deus, mas receber a direção dele para a sua vida, e que você venha seguir essa direção, em nome do Senhor Jesus. Você deseja ouvir a voz de Deus? Pergunto para você: você deseja ouvir a voz de Deus? Todos nós queremos a resposta de Deus. Todos nós precisamos, queremos e ansiamos por respostas de Deus. Mas será que verdadeiramente nós estamos ouvindo a Deus corretamente? Será que nós estamos ouvindo a Deus corretamente? Em João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas o quê? Me seguem. Mais uma vez, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Como nós somos ovelhas do aprisco de Deus, somos ovelhas de Jesus, nós ouvimos a voz dele. E quando nós ouvimos a voz de Jesus, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não só ouvimos, mas nós seguimos a voz de Deus. Deus ele fala de diferentes formas. Ele fala, primeira forma que Deus ele fala pela palavra. Deus ele fala pela palavra, pela Bíblia. Você quer ouvir a Deus? Deus ele fala. Primeira forma que Deus ele fala, principal, ele fala através da Bíblia, por meio da Bíblia. Deus ele fala através da palavra dele. Em Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Qual a primeira forma que Deus ele fala, principal que Deus ele fala comigo e com você? Através da palavra. Deus ele fala através da palavra. A palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Primeira coisa que Deus fala conosco é através da sua palavra. Deus fala diretamente conosco através da sua palavra. Segunda forma que Deus ele fala conosco, ele fala pelo Espírito Santo. Deus ele fala comigo e com você através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo
Ele nos guia. Ele nos guia interiormente. O Espírito Santo, ele nos guia no nosso interior, no nosso coração. Você é sensível à voz do Espírito Santo, você sente lá no seu coração a voz do Espírito Santo. Fala, o Espírito Santo te dá uma direção e você sente que é a voz de Deus. Você sente que é Deus te locomovendo naquela direção. A segunda forma que Deus fala comigo e com você é através do Espírito Santo. Você faz determinada coisa que você sentiu no seu coração e você não sabe por que você está fazendo aquilo, mas é a direção do Espírito Santo. Então ele fala interiormente, ele fala dentro do nosso coração e nós obedecemos. João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. O Espírito Santo, ele nos dirige na verdade, na direção de Deus. Ele nos guia, ele é o nosso guia, ele é o nosso professor, ele é o nosso ajudador, ele é o que? O nosso amigo. O Espírito Santo, ele dirige os nossos passos. Então, para você ouvir a voz de Deus, você precisa ser dirigido pela palavra e pelo Espírito Santo. Muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não ouço a Deus, sabe? Eu não ouço a Deus, eu não sinto Deus. Mas sabe por quê? Porque não tem meditado na palavra, não tem parado para ouvir a Deus. Às vezes está ouvindo o barulho do mundo, porque Deus, ele fala no silêncio. Deus, ele não fala no som de muitas palavras do mundo, não. Deus fala no silêncio. Deus fala no íntimo do seu coração. Deus fala através da palavra. E para isso você precisa silenciar todas as outras vozes para ouvir a Deus. Porque senão você não vai conseguir ouvir a Deus. Por isso muitas queixas de muitas pessoas falando assim: ah, eu não ouço a Deus. Eu não ouço a Deus. Mas por que não ouve a Deus? Porque não está sensível à voz do Espírito Santo. Não está sensível a aprender da palavra de Deus. Então não vai ouvir a Deus. Não vai ouvir a Deus. Então, mas quando o Espírito vier, o Espírito da verdade vier. Qual a verdade? Verdade da palavra. O Espírito Santo de Deus. Não é qualquer Espírito. É o Espírito Santo de Deus. Ele os guiará a toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Outra forma que Deus, ele fala conosco. Ele fala comigo, ele fala com você, através da circunstância e pessoas. Deus, ele fala conosco em meio a circunstâncias e pessoas. Deus, ele usa situações e pessoas para falar conosco. Deus, ele usa situações. Deus, ele usa pessoas para falar conosco. Deus, ele fala através da Bíblia. Deus, ele fala através do Espírito Santo, tocando no seu interior. Você sente no coração de fazer determinada coisa. E Deus, ele fala pelas circunstâncias. Por circunstâncias, não é pela circunstância. Por circunstâncias e por pessoas. Às vezes Deus, ele toca no coração de uma pessoa e essa pessoa é usada por Deus para ou confirmar aquilo que o Espírito Santo já falou no seu coração, falou através da palavra, e Deus, ele usa uma pessoa para confirmar aquilo que ele já deu a direção para você. Deus usa situações para poder te mostrar como você deve seguir, como você deve agir em determinadas coisas. Deus, ele usa pessoas. Exemplo disso é a história de Samuel. Quando Samuel, que está lá em Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o 10, fala do menino Samuel. Depois que Ana, ela ganhou o Samuel, né? A história de Ana, ela engravidou, depois de muito chorar, se lamentar, mas aí ela se arrependeu, ela se voltou
confiou em Deus verdadeiramente, ela engravidou do menino Samuel, e ela disse que se ela engravidasse, ela ia daria o filho em oferta a Deus. Então ela entregou Samuel para morar na igreja, vamos dizer assim, para fazer a obra de Deus. E Samuel, determinado dia, era um garoto ainda, estava crescendo lá na igreja, e ele começou a ouvir a voz de Deus à noite. E chamando ele, falando: Samuel, Samuel. Depois você lê a história. Samuel, Samuel. E ele não extinguia a voz de Deus ainda. E ele não entendia, não sabia ouvir a voz de Deus. E ele foi até o profeta Eli. Ele foi até o Eli, que era o responsável pela igreja. E ele falou assim: você me chamou? E o Eli falou para ele: não, eu não te chamei, volte a dormir. E Samuel voltava para o quarto. Mas aí o Senhor falava para ele de novo: Samuel, Samuel. E ele não sabia, pensava que era outras vozes, que era a voz de Eli ou outra pessoa chamando ele. Ele voltou lá para Eli e falou para Eli, falou assim: o Senhor me chama? E ele: não te chamo. Aí Eli caiu em si e falou assim: é o Senhor que está falando com ele. E na terceira vez que ele foi, na segunda vez que ele foi lá no Eli, ele disse para ele, falou assim: olha, quando você ouvir essa voz, você vai responder assim, ó: fala que o teu servo ouve. E isso Samuel fez. Porque Samuel, ele não distinguiu a voz de Deus. Ele não sabia, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. E ele pensou que era outra pessoa falar isso, foi legítimo, ouviu a voz de Deus. E Samuel voltou e se deitou, que está lá, tá lá em Samuel 3:1-10. E ele voltou, e ele entendeu, ele falou assim, aí na terceira vez que Deus foi falar com ele, ele falou assim: fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Então Deus, ele usa pessoas para te mostrar a direção, falar assim: olha, essa é a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, só responda: eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Às vezes você tem até ouvido a voz de Deus, mas você não tem respondido igual Samuel respondeu. Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Não basta somente ouvir a Deus, temos que dar ouvido a Deus. Às vezes Deus, ele tem falado com você, mas você não tem parado para dar ouvido. Às vezes você pensa que é outras vozes, não é a voz de Deus, mas é o próprio Deus falando ao seu coração, falando no seu interior, usando pessoas para te falar, usando a pregação do evangelho para te falar determinada coisa. Que é a voz de Deus falando com você. Então precisamos distinguir a voz de Deus falando conosco. Como nos tornar sensível à voz de Deus? Samuel, ele se tornou sensível à voz de Deus. Como ser sensível à voz de Deus? Assim como eu estou dizendo para você. Ter um coração disposto e humilde, reconhecer que é Deus. Tá falhando, né? Reconhecer, ter um coração disposto e humilde, reconhecer que é Deus falando com você. Que é Deus falando com você. Assim como diz em Isaías, o Samuel dizendo, ó, Isaías 6:8 diz assim: também ouvi a voz do Senhor dizendo, Samuel não, né? Esse aqui é outro profeta. Em Isaías 6:8 diz assim: eu ouvi a voz do Senhor dizendo, quem irei? Eu enviarei. Quem irá por nós? Então disse eu, aqui estou, envia-me. Você tem que falar igual esse aqui, essa pessoa aqui, que eu não lembrei o nome dele mais não. Tá lá em Isaías capítulo 6, versículo 8. Ele falou assim, depois que ele teve um encontro com Deus, que ouviu a Deus, ele falou assim, o Senhor falou assim para ele: quem irei? Eu enviei, e quem eu enviarei? O Senhor perguntando. E ele diz assim, quem irá por nós? O próprio Deus perguntando, quem irá por nós? Quem enviarei? Quem irei? E ele respondeu, aqui estou, envia-me.
Às vezes Deus até fala com você, mas você não dá ouvido. Você tem que estar disposto a ouvir e a obedecer à direção de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Assim como depois ele entendeu e distribuiu a voz de Deus. E ele falou assim, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E Deus, ele pode se revelar a Samuel. E esse aqui, eu vou pegar. Deixa eu só pegar aqui. Abre Isaías 6:8, para não ficar nas minhas palavras. Isaías 6:8. Eu vou lembrar do nome dele. 6:8. É Isaías mesmo. Isaías, ele diz para Deus, Senhor, depois que ele teve um encontro com Deus, ele falou assim, quem eu enviarei? Quem eu enviarei? Quem eu vou enviar? E Isaías respondeu para Deus. Isaías respondeu para Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. É isso que Deus, ele quer, a sua resposta. Às vezes você tem até ouvido a Deus, mas você não tem respondido a Deus. E ele está falando. Só fala para ele, fala, Senhor. Fala que a tua serva ouve, fala que a tua filha ouve. Eis-me aqui, fala comigo. Que Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Em nome do Senhor Jesus. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa separar um tempo para oração e meditação na palavra. Se você não parar para orar, para meditar na palavra, você não vai ouvir a Deus. Como que você vai ouvir a Deus? Você não vai ouvir. Você vai ver só o barulho do mundo, só as distrações, só palavras que vão massagear o seu ego, mas você não vai ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, às vezes, não é uma voz que você quer que vamos dizer, que te adule, não. Às vezes é uma voz de repreensão, de disciplina, de correção. Você precisa ser sensível à voz de Deus. Ser sensível à voz de Deus. Assim como diz em Salmos 46:10, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você não aquietar, se você não parar, você não vai ouvir a Deus. É necessário você separar um tempo para orar, para meditar na palavra. Senão você não vai ouvir a Deus e não vai saber a direção que Deus, ele tem para a sua vida. É necessário você parar com as distrações, parar com os barulhos, parar de ouvir os barulhos do mundo e silenciar o seu coração para ouvir a Deus. E é necessário separarmos um tempo para ouvir a Deus, para meditar na palavra, não somente ler. Quantas pessoas, elas estão obesas cerebralmente, vamos dizer, na mente, obesa. Por quê? Porque só ouve a palavra, mas não exercita a palavra, não coloca em prática a palavra, porque Deus, ele fala. Às vezes você quer passar para o próximo nível, avançar, passar para o próximo nível, mas você ainda não cumpriu nem a etapa anterior. Você ouviu a voz de Deus e negligenciou a voz de Deus e está querendo fazer do seu jeito, querendo outra revelação de Deus para fazer do seu jeito. E não é assim que funciona, é do jeito de Deus. É necessário você praticar aquilo que Ele já falou no seu coração. Não queira saber mais da instrução para frente, sendo que você não praticou nem aquele básico que Deus, ele falou com você. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Às vezes você só ouviu falar de Jesus,
mas você não ouviu Jesus falar com você. Tem a diferença de nós sabermos uma história, contar uma história, e tem a diferença de você participar da história. Às vezes você ouviu falar de Jesus, mas você não ouviu Jesus falar com você. Você precisa distinguir a voz de Jesus e obedecer à voz de Jesus. Esse é outro ponto, obedecer à voz de Deus quando Ele fala. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não adianta você só ouvir e não praticar. É necessário praticarmos a palavra de Deus. Exemplo disso é o jovem, o que? Samuel. Assim como nós estávamos falando aqui, ó, Samuel, eu ouvi Deus chamando seu nome. Ele ouviu Deus chamando seu nome, mas não reconheceu a voz dele. Não reconheceu. Foi preciso orientar Samuel. Dizer para Samuel, quando ele vir a você, Samuel, fala para ele, fala para o Senhor. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Foi necessário ele dizer para Samuel, falou assim, olha, quando o Senhor vier falar com você, você tem que falar isso. Fala que o teu servo ouve. Samuel 3:10 que está escrito isso. Fala que o teu servo ouve. Nós precisamos verdadeiramente aprender a responder a Deus quando Ele fala. Nós precisamos responder a Deus quando Ele falar com você. Quando Deus falar comigo, eu preciso responder a Deus. Eu preciso dar resposta para Deus. Fala para Ele, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui e fala que o teu servo ouve. Fala que eu vou te obedecer. Eu vou seguir a direção que o Senhor tem para a minha vida. Fala, Senhor. Pode falar comigo. Pode contar comigo. Pode enviar a mim. Pode contar comigo nesse tempo. Fala que o teu servo ouve. Quantas pessoas elas só querem ouvir a Deus, como eu disse, massagear o seu ego. Não, tu vai dar certo. Ou se não quer só bênçãos de Deus. Não, eu vou te dar, meu filho, essa bênção. Mas quantos aqui estão dispostos a falar para Deus, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero ser bênção nas suas mãos. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero seguir um caminho reto na sua direção, na direção correta, na direção que agrada o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos querer ouvir a voz de Deus. Mas nós também precisamos ter um coração disposto, um coração rendido ao Senhor em obediência a Ele. E fazer aquilo que lhe agrada. Em nome do Senhor Jesus. Você quer ouvir a Deus? Você verdadeiramente quer ouvir a Deus? Você realmente aprendeu como ouvir a Deus? Como ouvir a Deus? Nós devemos ouvir a Deus através da sua palavra. Nós precisamos ouvir a Deus através do seu Espírito. Nós precisamos ouvir a Deus através de quê? De pessoas, de circunstâncias. Ontem eu estava lendo o livro, eu estou lendo ainda um livro, e teve um episódio de um pastor que ele prega sobre cura divina, libertação. E teve um momento na vida dele que ele passou mal, vou resumir com as minhas palavras. E foi no médico e deu uma inflamação aguda no coração, que envolvia ao redor do coração dele, quase morreu. E ele teve que passar por um procedimento com antibióticos, que era uma bactéria bem difícil para poder matar as bactérias em volta do coração.
e tinha que ser assertivos nos antibióticos para poder matar essas bactérias em voltas do coração. E é tão interessante, né? Porque esse tema, eu lembrei agora desse episódio de ontem que eu li no livro. E o que aconteceu com esse pregador? Ele começou a questionar a Deus, falar para Deus, falar: Senhor, como assim? Eu sendo usado para poder curar pessoas, para expulsar demônios, e eu passando nessa situação, e ele teve que ser hospitalizado, ficar no hospital para poder fazer isso, mas graças a Deus descobriu antes que ficasse pior. E ele começou a perguntar para Deus, por que aquilo? E Deus, ele não falou para ele em voz audível. Sabe como que Deus, ele falou com ele? Mostrou imagem na mente dele. Olha que poder de Deus, que Deus, ele faz com aqueles que buscam ele. E ele começou a imaginar, e Deus colocou na mente dele imagens de restaurantes, imagem de comida de restaurante. Ele foi sensível à voz de Deus, ele entendeu o recado de Deus. Deus, ele deu uma nova chance para ele, sabe? Mas ele entendeu o recado de Deus. O que Deus, ele disse para ele? Falou assim: olha a visão, você está indo em direção ao abismo. E quando você vê o abismo, você freia o carro entre o abismo, porque se você for mais adiante, você vai cair dentro do abismo. Mas ele freou antes de cair no abismo. Ele descobriu antes a doença. Ele não caiu no abismo, ele não morreu. Mas a revelação do Espírito Santo de Deus para ele foi o quê? Você vai ter que mudar a rota. Você vai ter que voltar e arranjar outro caminho para atravessar o abismo. Às vezes é isso que nós precisamos. Às vezes é isso que você precisa. Você está à beira do abismo. E se você não mudar a rota, você vai cair no abismo e você vai morrer cedo. Vai morrer cedo. Por quê? Porque às vezes você ignora o natural. Você ignora o quê? A comer uma alimentação saudável, a fazer exercício. Isso era um pregador da palavra que curava multidões. Curava multidões. E ele estava vivendo aquilo na pele. De Deus falar com ele, falou assim: olha, se você não mudar a rota, você vai cair no abismo, você vai morrer cedo. Quantas pessoas hoje transferem a sua responsabilidade para Deus? Mas Deus, ele fala para você: olha, tem que mudar a rota. Tem que mudar. Você não foi feito para comer, vou falar igual um que fala, acho que é o Pablo Marçal, comer igual leitão, comer igual leitoa. Não. Você precisa ser moderado em tudo que você faz. Então Deus, ele usa situações, circunstâncias para mostrar para você que a direção não é essa. A direção é a contrária. E você tem que voltar e mudar a direção. Por quê? Porque senão você vai cair no abismo. Senão você vai morrer cedo. A única coisa que Deus não vai fazer é a nossa parte. A nossa parte Deus não vai fazer. Então se cuide, se valorize, se ame. Ouça a voz de Deus, faça o que precisa ser feito. Viva uma vida de obediência a Deus. Viva uma vida de obediência a Deus. É isso que Deus, ele quer para você. É isso que Deus, ele quer para nós. Não basta somente ouvir a voz de Deus. Saber o que fazer e não fazer é a mesma coisa de não saber. Não adianta você ouvir a voz de Deus e não obedecer. Não adianta você fazer aquilo que te dá na telha, que não vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Deus, ele fala para o seu povo. Ele nos usa, ele usa situações, ele usa profetas, ele usa pastores, ele usa um irmãozinho lá, ele usa aquele que você não dá nada para ele, usa um mendigo, ele usa para falar com você. Deus, ele usa, fala conosco de várias maneiras, fala por sonhos, fala por pensamentos. Deus, ele fala.
Quando vier a voz, você pergunta para o Espírito Santo, pergunta para Deus: Senhor, me dê discernimento. Me dê discernimento para mim distinguir qual é a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Não é a voz da minha cabeça. Não é a voz do mundo. Não é a voz do diabo. Não, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Se Deus me permitir, amanhã eu vou dar continuidade a essa live. Eu vou falar das 4 vozes. Se Deus permitir, amanhã eu vou estar falando para você as 4 vozes. Qual voz você tem ouvido? Devemos ser sensíveis, distinguir a voz de Deus na nossa vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amanhã eu volto aqui para poder compartilhar a palavra de Deus mais ao seu coração, em nome de Jesus. Primeiro, feche os seus olhos. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós entramos na Tua presença, Pai, nessa tarde. Queremos, ó Deus, aprender a ouvir a Tua voz, ó Deus, claramente. Remove, Deus, da nossa mente, do nosso coração, ó Deus, toda distração. Aquieta o nosso coração e nos ensina a discernir, ó Pai, a Tua vontade. Que possamos, ó Deus, caminhar sempre segundo a Tua direção. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Em nome do Senhor Jesus, então distingua a voz do Espírito Santo, a voz de Deus para a sua vida. Segue a direção que Deus ele tem para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você ouviu a voz de Deus hoje? Através dessa live? Se fez sentido para você essa live, compartilhe para mais pessoas, porque Deus ele quer alcançar vidas. Em nome do Senhor Jesus. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para conquistar tudo aquilo que Deus ele tem e já preparou para você. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Seja sensível para a glória dele. Amém? Beijo no seu coração e até amanhã, 3 e 7, eu volto aqui. Deus abençoe. Deus abençoe.